Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo número 2, versículos 11, 12, 13 e 14. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Ore comigo agora. Deus eterno, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por todos os meus irmãos e irmãs que aqui estão presencialmente, e aqueles que nos acompanham por esse culto online, e ainda aqueles que vão entrar em contato com este material, com esta palavra, Senhor, com este vídeo, em qualquer momento de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço, muito obrigado, e todos digam amém. Digam graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor Jesus Cristo. Não poucas vezes o Senhor nos faz caminhar por caminhos que parecem estranhos. Caminhos que, se nós escolhêssemos, certamente, se nós tivéssemos, melhor dizendo, a possibilidade de escolher, nós não escolheríamos. Você vai ver essa forma de Deus trabalhar na vida dos santos homens de Deus, que a Bíblia Sagrada relata de maneira muito intensa e invariavelmente. Deus sempre está trabalhando em nossa vida, não a partir daquilo que nós sabemos, mas daquilo que nós cremos. Isso é muito importante, porque se algumas coisas nós soubéssemos, nós não iríamos trilhar aquele caminho que nós estamos trilhando, ou teríamos trilhado. Isso é muito forte. Isso foi com todos os homens de Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos conduzir em cada circunstância, em cada situação, em cada momento, não apenas com o conhecimento teórico, mas com a vivência na prática. É isso que a palavra de Deus nos mostra, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu creio que a matéria, a graça, ela precisa ser compreendida nos seus aspectos mais profundos da palavra de Deus, desde lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando nós vemos Deus escolhendo um povo que Ele mesmo diz no capítulo 48 do livro de Isaías, que era um povo obstinado, que era um povo de dura cerviz, e ele diz até ali no capítulo 48 de Isaías, um povo que na verdade tinha a sua cerviz de bronze, tinha dificuldades de fato de entender, de compreender as coisas, e o Senhor os fazia caminhar de verdade dentro de de situações, de circunstâncias, para fazê-los entender determinadas coisas que de outra forma eles não entenderiam. Mas eu acho extraordinário
esse capítulo que eu já citei, 48 do livro de Isaías, porque o Senhor, ele vai falando da dureza de Israel, da dureza de Jacó, da dificuldade deles compreenderem. E aí chega um momento em que ele diz assim: eu sabia que vocês eram pessoas duras, eram pessoas que não se curvavam, eram pessoas que não eram fáceis de se ensinar, mas eu quero dizer para vocês que vocês não são para mim uma decepção. Não são para mim uma coisa que eu não esperava. Vocês não são de verdade uma surpresa. Eu já sabia que vocês eram duros. Vocês não foram nenhum tipo de susto, de assombro, de algo que de repente aconteceu e eu fui pego desprevenido. Não, eu já sabia. Eu já conhecia vocês. Vocês não me surpreenderam em nada. É extraordinário quando Deus fala isso. E tudo que eu estou fazendo com vocês, eu estou fazendo por amor a mim. Capítulo 48, versículo 11. É por amor a mim que eu estou fazendo. Não é porque vocês são bons. Não é porque vocês são especiais por si. É porque eu escolhi vocês. Porque eu tenho um projeto que vocês foram escolhidos para participar comigo. E, irmãos, quando a gente entende isso, desde lá do Antigo Testamento, que não depende, como disse o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 9, não depende de quem corre, não depende de quem foi escolhido, mas depende daquele que escolheu. Essa é a graça que eu preciso entender na sua mais forte verdade, na sua expressão mais forte. É quando você também, igualmente, Jó, lá no capítulo 16 de Jó, quando ele diz no versículo 19, a minha testemunha está no céu. Eles começam a acusá-lo de todas as formas. Os amigos de Jó começam a acusá-lo e buscam, na verdade, apontar para ele que havia alguma coisa errada, que havia algum tipo de pecado na vida dele, e ele diz: mas eu não consigo entender. Ele diz que eu sou pecador. Eu sei, mas eu não sei aonde que eu errei. Eu não sei, o Senhor, Ele precisa me mostrar. E quando ele diz isso, irmãos, ali começa a virada na vida de Jó. A partir dali, todos os argumentos dos seus amigos são destruídos. Por quê? Porque eles, os amigos, buscavam de fato aquela teologia da causa e efeito. O que é a teologia da causa e efeito? Você faz o bem, recebe o bem. Você faz o mal, recebe o mal. Você faz alguma coisa e recebe por aquilo que você fez. Essa é a teologia da causa e efeito, que é muito comum hoje em dia. Mas aí o Jó, ele diz: o meu advogado, a minha testemunha está no céu. Eu chamo Deus para me advogar. E quando ele entende isso, quando ele consegue alcançar isso, e aí está o ponto nevrálgico da graça, porque a graça, meu irmão, preste atenção, porque Deus quer falar com você de maneira muito forte essa noite. A graça não tem a ver comigo, não tem a ver com aquilo que o Senhor viu de bom em mim, porque tudo que Ele viu de bom em mim é de Deus mesmo que eu recebi. A graça, preste atenção,
é Deus contra Deus a favor de mim. Parece estranha essa frase, mas é o que é a graça. A graça é Deus castigando Deus para que eu possa viver a vida com Deus. Não é isso que a Bíblia diz? A palavra de Deus não fala lá em Isaías que foi da vontade de Deus que Jesus Cristo enfermasse, e que Jesus Cristo é a encarnação do Deus Todo-Poderoso, é aquele que é a expressa imagem de Deus. Então a graça de Deus não tem a ver com a escolha ou o escolhido, mas tem a ver com aquele que escolheu. Preste atenção. A graça de Deus é Deus exigindo justiça, e na cruz do Calvário Deus assumindo o meu lugar de réu, e tudo que eu deveria receber de castigo, de ira, foi em cima de Deus. É Deus na sua justiça contra Deus que tomou o meu lugar, para que eu pudesse ter vida, e vida com abundância. Então a graça de Deus é isso, é Deus para ter a mim e a você, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Ele, na sua justiça, exige que o pecado seja punido, mas o próprio Deus se levanta e toma o meu lugar na cruz do Calvário e paga. É Deus pagando para o próprio Deus. Deus não pagou para o diabo, Deus não pagou para o sistema, Deus pagou para Ele mesmo. Por isso, a minha salvação, a minha vida com Deus tem a ver inteira e completamente com Deus. Não depende de mim, nem depende de você, depende daquele que escolheu. E sabe por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele ama você. É Deus contra Deus a favor de mim. É Deus a favor de Deus em benefício de mim. É Deus oferecendo tudo que Deus exige e que eu não poderia pagar, para que eu pudesse ter tudo que o próprio Deus possui. E agora eu e você, irmãos, isso é extraordinário. Isso é libertador. Eu agora sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sabe por quê? Porque Deus me amou. A graça. E agora eu quero tentar definir graça de uma maneira que nós possamos entender. A graça é essa manifestação do amor. A graça é o elemento visível do amor de Deus. Essa é a graça. Mas sabe, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, a única coisa que nos interessa muitas vezes é o poder de Deus. É o poder de Deus. Uma grande parte das pessoas, quando vêm à igreja ou quando se convertem, e eu não estou dizendo que não se converteram de verdade, mas foi em função de uma necessidade. Foi em função de algo que precisavam da ação do poder de Deus. Isso não está errado.
Mas essa primeira relação com Deus, com o seu poder, precisa ser paulatinamente deixada para trás, para nós nos relacionarmos com Deus pelo seu amor. Porque de fato, é o amor de Deus que é a essência do seu poder. O maior poder que existe é o amor. E eu quero voltar um pouco lá. Voltar um pouco, não voltar muito. Lá para o início de tudo. Naquilo que os teólogos chamam de pericorese. Aquele momento de perfeita unidade entre a Santíssima Trindade. Lá, só o que existia era o amor. Por isso a Bíblia diz que o maior de tudo é o amor. O que vai prevalecer é o amor. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de tudo é o amor. Porque antes de qualquer coisa existir, o que existia era amor. Porque Deus ama eternamente. E se Deus ama eternamente, é claro que esse amor já existia lá, era o que os mantinha e os mantém, e é o que faz e produz a unidade. Então, se você voltar, a primeira coisa que você vai, a única coisa que você vai ver realmente e que manifesta todo o resto é o amor. Tudo que Deus fez, Ele fez pelo seu amor. Por isso, nós agora somos chamados pelo Senhor para que esta graça eu gosto desta palavra, essa palavra no original, que está aqui no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, é a palavra que é traduzida em algumas versões como ensinando-nos, mas eu gosto dessa tradução que diz educando-nos. Porque se não tem nada a ver comigo, se não tem nada a ver com as minhas condições, as minhas habilidades que eu faço, é por amor a Ele, como diz lá no livro de Isaías 48:11, e graças a Deus é por amor a Ele. Que tem gente que não gosta muito dessas expressões. Quando Deus fala, é por amor a mim, por louvor ao meu nome, e graças a Deus que é, porque se dependesse de mim eu estava perdido. Se dependesse das minhas habilidades, do meu amor, se dependesse do que eu faço ou deixo de fazer, já estava no inferno há muito tempo. Mas graças a Deus depende dele, depende do seu amor, depende do seu braço. Ele mesmo disse: foi o meu braço que trouxe a salvação. Mas quando esse texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, eu acho assim extraordinário, porque a graça se manifesta, está aí na sua Bíblia. A graça se manifestou. Como é que a graça se manifesta? Como é que o amor se manifesta? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos agora, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, o Senhor vai nos fazer caminhar para nos educar. E essa palavra, como eu já falei, é paideuo, Paideuo,
T-R-E-U-O, que significa treinar crianças, ensiná-las, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender, mas também diz punir, castigar, disciplinar. E aqui eu quero que a gente comece a aprofundar o nosso entendimento. Porque Hebreus 12, versículo 8, diz o seguinte: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos nós, filhos de Deus, sois então bastardos e não filhos. Além de que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, o nosso Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Pedro diz, para sermos participantes da sua natureza. E Deus é santo em sua natureza. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Irmãos, preste atenção. Às vezes, a única coisa que a gente está querendo de Deus é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, Ele soprou o Espírito Santo de Deus, lá em João, a Bíblia diz que Ele soprou o Espírito Santo e diz: a todos que vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Ele sopra, e Ele não diz, agora vocês vão, expulsem demônios, vocês curem os enfermos. Ele sopra o Espírito nos discípulos e diz, vocês agora têm poder de ressurreição. Vocês têm poder de fazer outras pessoas voltarem à vida, a partir do perdão de vocês. Vocês vão poder perdoar pecados. Queridos, isso é não apenas revolucionário, isso é revelador. Porque tudo que o Senhor quer, de fato, que nós aprendamos, tem a ver com a nossa relação com outras pessoas. Por isso, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor agora, depois que você nasceu, que não teve nada a ver com o seu pedigree, não tem nada a ver com a sua biologia refinada, não tem nada a ver com seus belos olhos, tem a ver com Deus e com a sua escolha e com o seu grande amor. Agora Ele vai te pegar nesta graça, a graça de Deus vai pegar você e vai caminhar com você para te educar. Agora você já é filho. Você é filho de Deus. E com amor eterno o Senhor te amou. E quando Ele vai nos conduzir nesta graça, que é essa manifestação, Ele vai fazer, irmãos, com que nós possamos alcançar tudo que nós precisamos a partir do poder do amor. Porque é a partir do amor que Deus fez tudo. E na nossa vida, é a partir do amor que nós podemos tudo. E preste atenção nisso. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que com Deus nós podemos tudo. Não. Deus, mesmo sendo Deus, Ele não pode tudo. Pastor, que heresia é essa? A Bíblia diz.
Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode mudar, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é Deus. Então, a graça de Deus, veja só, por amor, o Deus que pode tudo, limita-se àquilo que o amor permite que se faça. Preste atenção. Por isso, nós podemos todas as coisas que o amor pode. Nós podemos tudo o que podemos poder no amor. Fora do amor, eu não posso nada. Guarda isso no seu coração. Porque Deus, mesmo sendo Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Ele decidiu para nos amar, para se relacionar conosco, mesmo podendo tudo, Ele só faz aquilo que o seu amor manda fazer. Mesmo sabendo, podendo saber de tudo, a Bíblia diz que Deus escolheu saber só o que o amor quer saber. Por isso a Bíblia diz: Ele pega os meus e os teus pecados, lança no mar, e deles não se lembra mais. E mesmo Deus podendo estar em todos os lugares, e o universo inteiro não pode lhe conter, porque foi criado por Ele, mas Ele disse: eu estarei aonde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome. Isso é o Deus. E aí a gente vem para se relacionar com Deus e acha: agora eu posso. Não, você pode. Você pode tudo o que o amor pode. Fora do amor, não pode nada. Por isso, o texto sagrado de 1 Coríntios 13, 7 é tremendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor tudo pode. Não é a fé. A fé um dia vai acabar, irmãos. Esperança. Sabe o que vai permanecer? O que vai permanecer? O amor. Por isso o capítulo 13, versículo 7 de Coríntios diz: o amor, tudo, não é alguma coisa, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor que pode tudo. E o amor em ação é graça. E aí agora, talvez seja importante a gente dizer o que é o amor, para que a gente possa conceituar também graça. Porque às vezes a gente fica pensando que amor é um sentimento, né? E é o melhor dos sentimentos. A Bíblia nunca fala que amor é sentimento. A Bíblia fala que é um dom. E é dado por Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Então o amor, preste atenção. O amor é a decisão interna de buscar tudo que é bom para a salvação, para a vida e para o bem de alguém. E a graça é a ação concreta desse amor. Então, por isso que nós somos chamados para manifestar as virtudes e manifestar a graça de Deus. Agora,
o Senhor vai me educar, Ele vai me conduzir, porque eu sou esse povo que a Bíblia diz, especial, zeloso e de boas obras. Vou estar rejeitando tudo que eu preciso rejeitar, segundo o texto sagrado, as concupiscências, a impiedade, as coisas mundanas, para que eu possa viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Por isso que o amor, a graça é o amor em ação. Não adianta você dizer que ama, se seu amor não se traduz em ação. E a ação do amor é a graça. Então, quando você ama, você vai fazer algo, as boas obras que a Bíblia diz. Por quê? Porque agora, tudo que a outra pessoa precisa para a sua salvação, para a vida e para o seu bem, eu vou estar pronto e disposto a fornecer. Nem que isso custe a minha própria vida. Aí é o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A graça de Deus é essa manifestação tremenda do amor de Deus na prática, produzindo tudo que precisava ser produzido para que eu pudesse ser salvo. E não tem nada a ver com mérito, não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Por isso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós podemos amar até os nossos inimigos. Porque a minha disposição, dessa educação da graça, o Senhor vai nos educando, vai nos conduzindo, e à medida que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai fazendo a obra no meu coração. E aí, meu irmão, o que Deus fez conosco, nós fazemos com os outros, porque nós somos seus filhos. Nós manifestamos o seu amor em graça para com todas as pessoas. É esse o Evangelho, é essa a verdade, essa nova criação que eu sou, é para manifestar a graça de Deus, porque Deus providenciou tudo que eu precisava para a piedade, como diz Pedro 1:3, e para a vida. E o livro, ou a carta de João diz: nisto conhecemos o amor, em que Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. E é isso que eu quero que você hoje assuma, essa consciência de: Senhor, me educa no amor, me educa na graça, me faz deixar de lado tudo aquilo que pode impedir o meu avanço, o meu progresso na graça, e me faz olhar para as pessoas com esse olhar de misericórdia, de amor, de bondade, o mesmo olhar que Jesus Cristo teve para comigo. A graça vai te educar para conhecer as verdades na vida, no dia a dia, e às vezes fazer você caminhar por caminhos que você não escolheria, se não fosse pela graça, se não fosse pelo amor às pessoas que te rodeiam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra, fique em pé neste momento. Amados,
Quero orar com vocês sobre essa verdade. E que você entenda a graça de Deus dentro desse conceito. É o elemento visível do amor. Assim como a fé sem obras é morta, o poder do amor está na manifestação da graça, da ação concreta em direção das pessoas que nós queremos ver bem. Oremos por isso. Senhor Deus maravilhoso Pai, aqui nós estamos, meu Deus. Reconheço, Pai, a minha pequenez, que junto com este povo, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos crescer na graça. Sim, na graça e no conhecimento. Porque a graça não é apenas, meu Deus, o teu amor, é o teu amor em ação para nossas vidas. Tu não ficou fazendo um discurso bonito de amor da eternidade. Tu veio até nós e estendeu a tua graça, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós somos, é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos. E por isso, meu Deus, nós queremos manifestar a graça na vida de todos os nossos irmãos, na vida de todos os que convivem conosco. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, digam graças a Deus.